Universo Digital de hoje, a Tua Igreja fala sobre o documentário da Netflix sobre o Boeing 737 MAX. Arthur Igreja, uma boa tarde para você, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo contigo? Tudo bem também. Esse documentário faz a gente pensar muito, né, sobre a influência do software, do algoritmo nas nossas vidas. Muitas vezes isso pode ser perigoso, né? Pois é, eu assisti o documentário na sexta-feira, ele saiu na última semana, recomendo por uma série de fatores. Então, o que eu destaco aqui é que é um belíssimo documentário para entender, antes de mais nada, a cultura empresarial, que é um tema que muita gente fala, né, e é até difícil de ser definido exatamente o que é isso, né, a cultura de uma empresa. E aí o gancho com a tecnologia, essa evolução incrível da Boeing, né, então é uma das empresas mais admiradas nos Estados Unidos, sinônimo de segurança, sinônimo de vanguarda, né? A aviação, muita gente ainda tem medo de voar, mas na verdade a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. Então eu costumo dizer, né, que a aviação é seguir protocolos, seguir procedimentos, e é uma demonstração de quando, sabe, a humanidade quer fazer algo bem feito, consegue fazer algo que é incrivelmente complexo e bem. E aí, para quem não lembra dessa história, o que aconteceu foi que o Boeing 737 MAX, ele foi lançado, foi um grande sucesso, vendeu aí 5 mil unidades, né, mundo afora, era utilizado aqui no Brasil por várias companhias aéreas, e daí aconteceu um desastre lá em 2018, a companhia falou que não tinha responsabilidade nenhuma, que era culpa dos pilotos, e meses depois acontece um acidente muito parecido, e aí os aviões ficaram proibidos de voar, né? Então tinha acontecido o primeiro acidente lá na Indonésia, e o segundo na África, na Etiópia, né? Então o que aconteceu aqui no Brasil, os aviões ficaram sem uso, e aí eles descobriram que a culpa, na verdade, o que era? Era um pedaço de software, né? Um algoritmo que tinha sido colocado no avião, que simplesmente assumia o controle da aeronave. Então, na verdade, os pilotos, eles ficaram sem o domínio da aeronave, né? Então, na época, teve uma discussão muito profunda sobre isso, né? Sobre o software se tornar mais poderoso do que as pessoas. Então, eu acho que essa, antes de mais nada, é uma reflexão interessante, né? Quando você tira a autonomia do ser humano em um determinado processo, isso pode virar um desastre, né? E a segunda coisa fala muito sobre a cultura empresarial, porque no final das contas, o que acontece? O que o documentário evidencia, né? Que a Boeing tinha um foco muito grande em segurança, tinha um foco muito grande em ouvir os pilotos e tinha um foco muito grande, especialmente, em ouvir os seus funcionários. E aí, para reduzir custo, para tentar aumentar o preço da ação na Bolsa de Valores, eles começaram a focar cada vez mais em colocar software para substituir o ser humano e não dar mais ouvidos, né, a essas pessoas que tinham essa preocupação muito grande com segurança, e aí terminou bastante mal, né? Então uma crise de reputação histórica, e a empresa ainda está tentando se reerguer depois dessa, né? Então o software foi consertado, a aeronave voltou a voar. Então se você entrar numa aeronave dessas, fique tranquilo, tá? O documentário mostra que tudo isso foi consertado, mas eu recomendo assistir, vale muito a pena, principalmente para entender, né, como é que a gente fala tanto sobre inteligência artificial, sobre software e tudo mais, e é um documentário que consegue, sabe, te mostrar muito. Então vale a pena aí para os entusiastas da aviação ou não, né, e por essa reflexão, para os nossos negócios, para as nossas empresas, o quanto que você não colocar a tecnologia à frente das pessoas é uma coisa absolutamente fundamental. Porque muito se fala, né, sobre os benefícios da tecnologia, da inteligência artificial e o medo das pessoas em serem substituídas, né, por robôs no futuro. Mas situações assim nos mostram que não vai acontecer esse tipo de coisa, né? Porque o humano, ele ainda tem uma atenção maior, né? Vamos dizer assim, um poder de análise humanizado, né? Querendo ou não, que pode evitar situações como essas. Exatamente, o que aconteceu nesse caso, muito, muito bem colocado, porque o que aconteceu nesse caso foi exatamente isso, os pilotos eles foram privados da sua autonomia, né? Então é interessante esse debate, né? Até que ponto que o software ajuda, né? Porque, enfim, são equipamentos absurdamente complexos, né? O número de sensores, o número de ações que um piloto tem que tomar, que é uma coisa extraordinária. Agora, de outro lado,
em situações específicas e complexas, o ser humano ainda reage melhor, né? Quando você tem um cenário inédito, quando você tem pouca informação. Então, até tem um paralelo interessante com relação à história contada nesse documentário, né? Que é o que nós vivemos na pandemia, né? Então, nós falamos tanto, né, sobre os algoritmos dominando tudo, e no final das contas, os algoritmos não preveram a pandemia, né? Ou não conseguiram entender o que estava acontecendo. Foram seres humanos, né? Então, o ser humano lida muito bem com esses cenários complexos e com pouca informação. Então, é uma discussão, sabe? É por isso que o nosso tema de hoje é isso, porque eu acho que tem uma série de pitadas, uma série de reflexões aí dentro desse documentário que tem tudo a ver com o que está acontecendo num espectro mais amplo, né? Então é interessante ver que o software ele pode ser aliado, mas uma empresa ela vai pecar se ela tiver essa abordagem de achar que tecnologia resolve tudo, né? No final das contas, ela é uma aliada, é uma belíssima ferramenta, mas insubstituível de verdade são as pessoas. É isso mesmo. Arthur Igreja, do nosso quadro Universo Digital, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo. Ao longo da semana a gente acompanha suas participações gravadas e voltamos a nos falar na próxima segunda-feira. Obrigado, até a próxima. Até. Estúdio CBN.